Você já sentiu que não está sozinho? Talvez, em meio ao silêncio da noite, algo pareça te observar. Uma presença fria que paira no ar, embora você não consiga ver. Há histórias que se recusam a morrer, ecoando pelos cantos escuros da Gaza, como se o tempo não tivesse o poder de silenciá-las. Ela ainda está no quarto. É uma dessas histórias. Dizem que se você fechar os olhos e prestar atenção, pode ouvir o ranger do assoalho, o sussurro do vento e até mesmo um soluço distante. Como se algo ou alguém ainda esperasse por você. Será que você já ouviu algo assim? Um choro inexplicável? Um toque gelado no ombro quando ninguém mais estava ali? Compartilhe suas histórias nos comentários. E, se tiver coragem, permaneça até o fim. Porque hoje você vai descobrir o que realmente se esconde naquele quarto escuro. O relógio marcava quase meia-noite quando ele chegou em casa, exausto. As chaves tilintaram em suas mãos, ecoando no corredor vazio como um presságio. O ar parecia pesado, como se cada respiração fosse um esforço desnecessário. O silêncio da casa não era comum, mas naquela noite parecia ter um som próprio, um som denso que pulsava nas paredes. Ele largou a mochila no sofá, mas o estalo seco que se seguiu não vinha da bagunça que fizera. Um arrepio atravessou suas costas, tão sutil quanto um sopro, e se perdeu no ar. Fechou os olhos por um instante, tentando espantar a paranoia. Talvez fosse só o cansaço falando mais alto. De repente, um som diferente, algo como o ranger de uma madeira antiga, rompeu a quietude. Vinha do corredor que levava ao quarto. Ele congelou. O som não parecia com o barulho normal da casa, aquele que se acostuma a ignorar. Era diferente, mas intencional. Engoliu seco, sentindo o coração bater forte no peito. O medo começou a se esgueirar por suas veias, como um veneno lento. Quis chamar por alguém, mas a voz morreu na garganta. O silêncio estava tão espesso que parecia um tapete de poeira cobrindo tudo, sufocando qualquer tentativa de som. Com passos cuidadosos, ele avançou pelo corredor, cada passo ecoando como um aviso. Não era só o ranger que o incomodava, mas a certeza de que havia algo mais, algo que não podia ver. Então ele chegou diante da porta do quarto, e o mundo pareceu parar. O quarto, aquele que tantas vezes o acolhera em noites de insônia, agora se tornara um convite ao desconhecido. O medo ganhava forma, respirava no escuro, pronto para se revelar. Ele respirou fundo, sentindo o coração ameaçar rasgar o peito. Ainda não sabia, mas o silêncio daquela noite era apenas o começo do que estava por vir. Ele hesitou por um momento, encarando a porta entreaberta como se ela fosse um convite macabro. A luz do corredor dançava na fresta, projetando sombras estranhas no chão de madeira antiga. Um ranger suave, vindo de dentro, fez o ar ficar mais pesado. O som não era aleatório. Parecia ter um ritmo, como uma respiração que acompanhava o seu próprio medo. Num impulso de coragem ou de desespero, empurrou a porta devagar. A dobradiça gemeu, protestando contra o movimento, como se guardasse segredos que não queria revelar. O ranger intensificou-se, agora mais alto, mais insistente, vindo do chão de tábuas antigas. Cada passo soava como um aviso. Não devia ter entrado ali. Ele tentou acalmar a respiração, mas o medo transformava o ar em fogo. O ranger vinha debaixo da cama, ou talvez do armário. Era difícil dizer. As paredes pareciam absorver o som, devolvendo-o multiplicado, distorcido, como se a casa toda estivesse viva. O ranger era um sussurro insistente, uma língua morta falando ao ouvido. Fechou os olhos, mas o som não parou. Pelo contrário, parecia chegar mais perto, como se algo quisesse subir do assoalho para a superfície. Um calafrio correu-lhe pela espinha. O ranger virou gemido, depois soluço, depois silêncio, e então voltou mais forte.
Cada farpa de madeira rangia como ossos se quebrando, como se a casa quisesse devorá-lo. Ele recuou um passo, mas a porta, agora atrás dele, fechou-se, sozinha com um estalo seco. O ranger tornou-se um canto abafado, algo entre uma risada e um choro. O quarto parecia respirar. Ele sentiu o ranger subir pelas pernas, pelo peito, alcançar o coração. Ali, no quarto, o medo não era apenas um sentimento, era uma entidade. E, então, em meio ao ranger, uma voz quase imperceptível se misturou ao som. Um chamado. Seu nome, murmurando como se fosse uma prece esquecida. Ele arregalou os olhos, mas o quarto permaneceu igual. Só o ranger não parava, como um lamento vindo do assoalho. O ranger cessou tão abruptamente quanto começou, deixando o quarto submerso em um silêncio ainda mais pesado. Ele respirou fundo, tentando controlar o pânico que pulsava em suas têmporas. Mas então algo quebrou aquele silêncio. Um som baixo, quase imperceptível, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Uma voz. Primeiro foi um sussurro, suave como uma brisa, mas carregado de intenções obscuras. Depois, outra voz, mais próxima, como se falasse bem ao lado de seu ouvido. Ele virou a cabeça, mas não havia ninguém. O som se repetiu, dessa vez vindo do teto, do chão, das paredes, de dentro dele. A sensação de não estar mais só transformou o medo em pavor. Fechou os olhos, buscando uma explicação lógica, mas tudo o que encontrou foi escuridão e aquela voz sussurrando seu nome. Um arrepio subiu pela espinha, como se mãos frias tocassem sua pele. A voz insistia, se multiplicava, invadia cada espaço vazio da casa, até mesmo dentro de sua mente. O quarto parecia pulsar ao som da voz. O ranger do assoalho havia sumido, dando lugar àquele chamado misterioso. Ele pensou em gritar, mas a garganta estava seca, as cordas vocais presas em um nó de terror. A voz se misturava aos seus pensamentos, como se soubesse o que ele temia e quisesse usar isso contra ele. De repente, tudo parou. O silêncio voltou, denso como antes, mas carregado de algo que ele não sabia nomear. O coração batia tão alto que parecia ecoar no peito, quase mais alto que o ranger de antes. Ele quis correr, mas algo o manteve preso ao chão, como se uma força invisível segurasse seus pés. E então a voz voltou, dessa vez mais nítida, mais íntima, como se estivesse dentro de sua cabeça. Dizia coisas que ele não queria ouvir, segredos que jurara enterrar. Cada palavra era uma faca girando na alma. E no final, a voz disse algo que ele jamais esqueceria. Eu nunca fui embora. A respiração dele ficava cada vez mais ofegante, como se o quarto lhe sugasse o ar. Procurou por algo que o ancorasse à realidade, qualquer detalhe que o lembrasse de que ainda estava no mundo dos vivos. Foi então que seus olhos encontraram o espelho encostado na parede, o vidro antigo manchado pelo tempo. O reflexo, não. Mostrava apenas a si mesmo, mas algo mais. No primeiro instante tudo parecia normal. A cama bagunçada, a cortina dançando na brisa gelada. Mas ao focar no fundo da imagem, percebeu um vulto. Algo disforme, com contornos borrados, parado atrás dele. Tentou virar-se rapidamente, mas o quarto estava vazio. O medo cravou-lhe os dentes. Voltou o olhar para o espelho, e lá estava ela, pálida como cera, olhos fundos, lábios semicerrados. Um suspiro escapou-lhe do peito, mas o som morreu no ar, afogado na escuridão. O reflexo parecia sorrir, mas o sorriso não era humano. Era um esgar de dor, um convite à loucura. A cada piscada, a imagem se tornava mais nítida, como se o vidro fosse uma janela para o outro lado. Ele recuou um passo, mas o reflexo não o acompanhou. Ela permanecia ali, estática, o olhar fixo, penetrante, como se pudesse ver através de sua pele, de sua alma. O frio aumentou, e o quarto pareceu perder a cor, esmaecendo num cinza doentio.
Ele tentou desviar o olhar, mas uma força invisível o mantinha cativo da imagem. O som do ranger havia parado, mas a voz permanecia. Dentro do espelho, parecia sussurrar com uma doçura macabra. "Você não pode me deixar", dizia ela, como se fosse a verdade mais antiga do mundo. O vidro tremeu, como se algo quisesse atravessá-lo, mas não conseguisse. A tensão era tão espessa que dava para sentir o gosto amargo na língua. Ele estendeu a mão, quase sem querer, aproximando-se da superfície fria. No instante em que seus dedos roçaram o vidro, sentiu o toque de outra mão, gelada, do outro lado. Um choque elétrico percorreu-lhe o corpo, e o reflexo sorriu, mais largo, mais doente, como se finalmente tivesse conseguido alcançá-lo. O medo tinha um sabor metálico que se espalhava na boca como se estivesse sangrando por dentro. Ele sentiu uma presença densa, algo que não se via, mas que pesava no ar. O espelho continuava lá, refletindo algo que não pertencia àquele quarto. Uma sombra que parecia querer rasgar o véu entre o real e o impossível. Um arrepio subiu por sua coluna, arrepiando cada pelo da nuca. Foi então que sentiu o toque. Primeiro, um sopro gelado, tão suave que poderia ser apenas o vento. Mas logo a sensação tornou-se mais nítida. Dedos frios, esqueléticos, que se moviam lentamente sobre sua pele. O toque deslizava como se tivesse vida própria, provocando-lhe calafrios que pareciam entorpecer os ossos. Ele tentou reagir, mover-se, gritar, mas o corpo não obedecia. O medo era como uma âncora, pesado demais para ser arrastado. Os dedos, invisíveis, passeavam por sua nuca, subiam até a orelha e se demoravam ali, como se saboreassem cada segundo. Um arrepio percorreu-lhe o couro cabeludo, como se alguém estivesse soprando segredos que não deviam ser ouvidos. Quis fugir, mas as pernas não respondiam. O toque se transformou em pressão, como se algo quisesse penetrar sua pele, fundir-se a ele. A cada segundo a temperatura parecia cair mais, como se estivesse sendo sugado para dentro de um túmulo de gelo. O som da respiração, ou seria o ranger do assoalho, voltou a ecoar, misturado a um lamento indistinto. Então, sentiu algo roçar sua orelha, e uma voz rouca sussurrou tão perto que parecia sair de dentro de sua mente. "Eu ainda estou aqui." O pavor não tinha mais limites. O quarto não era mais apenas um lugar. Era um cativeiro. E ele, a presa. A sensação de frio tornou-se tão intensa que parecia cortá-lo por dentro. Ele quis fechar os olhos, mas algo o impedia. O espelho tremeluzia, devolvendo-lhe a imagem de um rosto que não era o seu. Pálido, inerte, olhos vazios. O toque frio na pele era apenas o início. Ele percebeu com o coração apertado que o quarto não o pertencia mais. O quarto, agora, era dela. Os dedos frios sumiram tão rápido quanto apareceram, deixando apenas o eco do toque gravado na pele. O espelho voltou a ser apenas um espelho, ou pelo menos parecia. Mas algo havia mudado dentro dele. Um som diferente rompeu o silêncio, vindo de um canto esquecido do quarto. Uma voz, suave, feminina, entoava uma melodia antiga como uma canção de ninar que ele não ouvia há muito tempo. O som reverberava nas paredes, arranhava a sanidade. Ele reconheceu a voz. Um fantasma do passado que não devia mais existir. O coração dele bateu descompassado, misturado àquela melodia doce que agora se tornava sombria, como se o amor tivesse virado ódio. Uma lembrança da infância, de alguém que não podia mais estar ali, mas que insistia em chamá-lo. O nome dele saiu da canção, misturado ao vento frio que soprava pelas frestas da janela. O tom de voz era doce, mas carregava uma ameaça silenciosa. Ele tentou tapar os ouvidos, mas a canção se infiltrava nos pensamentos, nas memórias, como se fosse parte dele.
Cada nota rasgava sua alma, reabrindo feridas que ele acreditava ter cicatrizado. Imagens de dias felizes misturavam-se a cenas de pesadelo. Uma boneca antiga no chão, a porta do quarto sempre entreaberta, uma presença que nunca o deixava em paz. Ele lembrava das risadas, dos gritos, das lágrimas que derramou quando tudo virou escuridão. A voz, agora mais alta, parecia querer guiá-lo de volta àquele tempo, um tempo que ele havia jurado esquecer. Ele tentou lutar, mas cada palavra da canção o puxava mais fundo. As paredes do quarto pareciam se contorcer, como se a casa respirasse junto com a melodia. Um cheiro agridoce invadiu o ar, trazendo de volta memórias de perfume barato e lágrimas secas. Era como se a mulher, aquela que cantava, nunca tivesse partido, como se sempre estivesse ali. Ele arregalou os olhos, sentindo o suor frio escorrer pelas têmporas. Ela nunca foi embora, murmurou para si mesmo, com a voz embargada de medo. Cada verso da canção carregava a força de uma maldição, um pacto antigo que nem a morte conseguiu quebrar. O quarto já não era só um cômodo, era uma armadilha, e ele, a presa escolhida. O ranger do assoalho voltava a se misturar ao silêncio, como se o quarto tivesse voltado a respirar. Ele tentou alcançar a maçaneta da porta, o único caminho de volta para o que chamava de realidade. Mas, ao empurrar a porta, ela não se mexeu. Era como se uma força invisível a mantivesse fechada, colada ao batente por algo além de parafusos e dobradiças. Ele sentiu o medo crescer como uma maré negra, subindo pelas pernas e apertando o peito. Empurrou a porta com mais força, mas ela parecia zombar dele, rangendo como se risse de seu desespero. O ar estava pesado, carregado de um cheiro estranho, uma mistura de mofo, lágrimas secas e algo podre. Cada respiração era uma tortura, e ele não sabia mais se o que sentia vinha de dentro ou de fora. Do outro lado da porta, o silêncio era quase absoluto. Nenhum som de carro, nenhum latido, nada. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, deixando-o preso naquele cômodo. Ele bateu na porta, gritando por ajuda, mas o som morreu antes mesmo de chegar aos ouvidos de alguém. Era como se o quarto tivesse engolido suas palavras, transformando-as em poeira. O ranger do assoalho voltou a ecoar, mais alto agora, como se algo se arrastasse pelo chão em direção a ele. Tentou girar a maçaneta, mas ela estava fria, gelada como o toque que sentira antes. A cada tentativa o ranger parecia se aproximar mais, e ele sentia que não estava mais sozinho ali. Um calafrio percorreu a espinha, tão intenso que o fez tremer. Ele encostou a testa na porta, tentando não enlouquecer. O quarto parecia vivo, respirando junto com ele, absorvendo cada pensamento, cada suspiro. Uma sensação de claustrofobia tomou conta, e ele percebeu que não havia para onde fugir. O ranger parou, mas a voz voltou, doce, mas implacável. "Você não pode me deixar", disse ela, e o quarto pareceu encolher. Ele sentiu a maçaneta girar sozinha, lentamente, como se fosse abrir para algo que ele não queria ver. O ranger recomeçou, dessa vez tão próximo que parecia vir de dentro da sua própria cabeça. A porta entreabriu-se por conta própria, deixando escapar uma escuridão densa. Ele soube, naquele instante, que o que quer que estivesse ali não tinha mais paciência para esperar. A escuridão que escapava pela fresta da porta parecia viva, densa como fumaça, mas fria como gelo. Ele hesitou por um instante, o medo martelando dentro do peito como um tambor. Sabia que, ao abrir a porta completamente, não haveria volta. O quarto não era mais apenas um cômodo, era um abismo, um portal para algo que jamais quisera conhecer. Com a respiração presa na garganta, empurrou a porta.
O rangido agudo cortou o ar como uma lâmina. O breu lá dentro parecia engolir a pouca luz do corredor, criando uma cortina espessa que escondia tudo, menos a presença que ele sentia. Era como se todos os medos da infância tivessem se materializado, ali, esperando por ele. De dentro do quarto ela apareceu. O mesmo rosto do espelho, mas mais nítido, mais real. Os olhos fundos o encaravam com uma fome silenciosa, como se quisessem absorver-lhe a alma. O sorriso retorcido não era humano, era uma máscara de dor e loucura, e mesmo assim carregava algo de familiar, algo que o fazia se sentir parte daquela escuridão. Ela estendeu a mão, e o ar gelou ainda mais. O toque dela, frio como a morte, encontrou o braço dele e subiu até o ombro, deixando a pele pálida e arrepiada. Eu nunca fui embora, sussurrou, a voz cortando a mente dele como uma lâmina fina. Era a mesma voz que cantava, que chorava, que ria nos momentos mais improváveis da noite. Ele tentou recuar, mas as pernas não obedeceram. O quarto pareceu se mover, como se tivesse vida, as paredes pulsando num ritmo doentio. Cada ranger do assoalho era como um batimento cardíaco, um lembrete de que ele não podia escapar. O medo agora não era mais apenas dele, era da casa, das paredes, do espelho, tudo o prendia. Num último esforço, tentou gritar, mas nenhum som saiu. Os olhos dela estavam cravados nos dele, penetrando fundo, vasculhando cada pensamento, cada segredo. A voz dela, suave como seda, sussurrou algo que ele não queria ouvir. Agora somos um. O ranger parou. O quarto silenciou. O mundo inteiro pareceu parar, e ele soube, com uma certeza apavorante, que não havia mais saída. Ela nunca partira, e agora ele também não poderia partir. Aquele quarto era o lar dela, e agora também era o dele. E assim ele entendeu, ou talvez tenha sido obrigado a aceitar, que aquela porta nunca foi apenas madeira e dobradiças. Era um portal, um convite para algo que sempre esteve ali, aguardando pacientemente no escuro. O ranger do assoalho, a voz no espelho, o toque frio, tudo fazia parte de um jogo antigo, um pacto não escrito. Ele não podia mais sair. A casa o havia tragado como tragara tantos outros antes. A presença dela não era apenas um fantasma, mas uma parte viva do quarto, um eco eterno de tudo o que foi esquecido. E agora ela não estava mais sozinha. Ele, a nova vítima, ou talvez o novo guardião, faria parte daquela escuridão para sempre. Será que você já sentiu algo parecido? Uma presença invisível que te observa no silêncio da noite? Uma voz sussurrando teu nome quando ninguém está por perto? Se você já viveu algo assim, ou se o medo agora te persegue, compartilhe sua história nos comentários. Se tiver coragem, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias arrepiantes. Quem sabe, na próxima, seja o seu quarto que esteja esperando por você.